Bom dia a todos presentes. Muito importante a participação popular e de todas as autoridades envolvidas, da Câmara de Vereadores, Ministério Público, Defensoria Pública, Comissão das Vítimas das Enchentes passadas. Eu venho só inicialmente trazer que o papel dessa comissão, como eu sempre coloquei desde o início, e assim será no relatório, é uma comissão propositiva para destruir. Acho que a natureza já fez seu trabalho. Então, o Senado Federal, a preocupação nossa, para alinhar todos aqui, são 4 temas que elegemos para nos debruçar. O primeiro deles é a prevenção e a contenção de encostes. Tivemos uma audiência pública e tivemos bons resultados que estarão refletidos no relatório. Nossa segunda reunião foi sobre moradia, necessidade evidente, e não é só do município de Petrópolis, é da minha cidade, do Rio de Janeiro, é em todo o estado, a questão do crescimento demográfico, sobre áreas de risco, áreas de proteção, que preocupa a todos. Também, além das informações que colhemos, pudemos objetivamente trabalhar junto ao IAB, junto às representantes de moradia popular, sobre alguns temas. Um deles, a questão dos terrenos, que é uma dificuldade numa cidade onde o que não é morro é vale, né, encontrar esses terrenos. E vejo que tem uma boa vontade de todos. O governo do Estado diz que está pronto para construir 1000 casas. O governo federal diz, o Ministério, eu tive com o ministro Rogério Marinho, então ainda ministro, senador Romário, ele diz que tem já 300 casas para soltar para Petrópolis, o que falta é terreno. Então, essa comissão está se debruçando sobre a questão dos terrenos, isso também vai estar refletido no relatório. Outra preocupação em cima desse tema da comissão era o terreno do Catitu, né? Que era um terreno que, no passado, segundo apuramos, inclusive junto ao governo federal, é o único terreno que já estava adiantado, que eles já reconheciam que ali seria construído no governo federal passado. Foi autorizada a desapropriação por um valor relevante, e algumas questões ambientais foram agora levantadas. E nós aqui na comissão, né, senador Romário, a gente dizia, ótimo, se não vão ser 600, se não vão ser 700, que sejam 10, que sejam 15, que sejam 20, que sejam 50, pelo menos são 10, 20, 15 ou 50 famílias atendidas, porque a gente sabe que aqui em Petrópolis, pela situação do seu relevo, é difícil você encontrar um terreno que caiba aí 3.000 pessoas, que é mais ou menos o déficit só das últimas chuvas. E nem socialmente seria recomendado colocar 3.000 pessoas dividindo o mesmo espaço. Então, fico muito feliz, recebi o projeto, que teve a participação aqui de todos, inclusive do IAB, que acredita possível a construção de 56 unidades. Ótimo, são 56 famílias, se Deus quiser, que serão atendidas, e lá no próprio Ministério há 300 casas já reservadas pelo ministro Rogério Marinho aqui para Petrópolis. Então, sobre esse tema também tenho certeza que o relatório poderá apresentar alguns caminhos propositivos. O terceiro tema eleito foi a saúde mental. Muitas vezes passa ao largo das tragédias, né? A gente se preocupa com as obras físicas, e essa comissão, presidida pelo senador Romário, teve a preocupação em se debruçar sobre a questão da saúde mental da população, e vamos sim apresentar uma proposta ao final no relatório, e eu, o senador Romário, inclusive, com compromisso de encaminhar emendas, procurador Miguel, aqui para a emenda parlamentar, para o município, para que a gente possa desenvolver a telemedicina no ramo da psicologia, que pode ajudar a essa assistência à população. E, por fim, o que cabe aí, competência original dessa comissão, o acompanhamento dos recursos federais. Tem uma medida provisória que foi editada em passado recente pelo governo federal, liberando quase 500 milhões, 400 e tal milhões de reais. Não é só para Petrópolis, é para Minas Gerais, algumas cidades, Bahia, outras cidades, Petrópolis e agora provavelmente Angra dos Reis também, e outras cidades que foram afetadas nessa época de temporais
por calamidades. Então, é um dinheiro reservado e os municípios que se apressarem com seus projetos certamente terão acesso a isso. E, para concluir aqui minha fala inicial, essa comissão ela também recebe, pela participação popular, como disse o senador Romário, através dos nossos canais, algumas demandas. E uma dessas demandas foi objeto do requerimento número 16 de 2022, no qual requeremos o seguinte: pedimos à Enel Distribuição de Rio de Energia para que forneça as informações dos documentos abaixo. Quais bairros da cidade de Petrópolis ainda não tiveram fornecimento de energia elétrica normalizado após as chuvas que atingiram o município em 15 de fevereiro de 2002? Quantas pessoas estão sendo afetadas diretamente pela interrupção do serviço? Qual a previsão de normalização por bairro, né, do serviço por bairro da cidade? Quais bairros ficaram sem fornecimento de energia e por quantos dias perdurou essa situação? Esse requerimento, que foi provocado pela participação popular através dos nossos canais, recebeu, no dia 29 de março, a resposta da Enel, e eu compartilho a todos, até para que publicamente quem provocou possa se sentir atendido. Quanto à pergunta 1, quais bairros da cidade ainda não tiveram fornecimento de energia? Peraí, deixa eu ir para as respostas. Porque ele juntou, né, as respostas. Não é isso? Perdão, está aqui. Ele juntou a 1, 2 e 3, né? Quantas pessoas afetadas e a previsão de normalização. A Enel respondeu: todos os clientes afetados no temporal de 15 de fevereiro tiveram a energia restabelecida, exceto onde as casas foram avariadas por deslizamentos de terra e encontram-se interditadas. E eles trazem aqui, esse documento é público, né? Vai estar lá no portal do Senado da comissão, né? Ele elenca aqui alguns bairros em que, por questão de barreira, principalmente, de áreas de deslizamento, não foram ainda atingidos, não foram ainda restabelecidos. A quantidade de clientes isolados será confirmada após o ciclo de leitura pelo processo de medição, diz a Enel. Pergunta 4. Quais bairros ficaram sem fornecimento de energia e por quantos dias perdurou? Os bairros mais afetados foram Floresta, Alto da Serra, Sargento Bonin, Vila Militar, Coronel Veiga, Manuel Torres, Quitandinha, Saldanho Marinho, Barão do Rio Branco, além das principais ruas do centro, como Washington Luiz, Rua do Imperador, Rua 16 de Março, 24 de Maio. O tempo de interrupção do fornecimento de energia nestes bairros foi de até 12 horas. Algumas ruas muito pontuais tiveram a duração da interrupção estendida, chegando a 10 dias. Por exemplo, a Rua Marcolino, na Chácara Flora, devido à dificuldade de acesso e também dos bombeiros fazendo resgate de vítimas. A pergunta é 5. Quando foram implantadas as redes de distribuição de energia elétrica nas áreas de risco atingidas em 15 de fevereiro, e documento dos órgãos ambientais e urbanistas estaduais e municipais que autorizaram a implantação da energia, a Enel respondeu que atua de acordo com as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia, que em sua resolução normativa 414/2010 prevê a documentação possível de ser exigida para atender aos pedidos de ligação individual de determinada unidade consumidora. Algumas das documentações que obrigatoriamente precisam ser solicitadas pelas distribuidoras para a realização do fornecimento inicial correspondem à carteira de identidade e ao número do CPF. Inclui-se no rol dos documentos possíveis de serem exigidos a certidão de regularidade ambiental e ou documento de ocupação do imóvel, unidade consumidora, nas hipóteses que se justifiquem, conforme o artigo 27, inciso 2º dessa resolução da Enel, em atenção aos ditames da Enel de não onerar o consumidor com solicitações não prescindíveis. Além disso, quando identificada a necessidade de extensão de rede em área de restrição ambiental, a concessionária procede com as avaliações e, quando exigível, segue com o processo de licenciamento, autorização ambiental para instalação da extensão da rede. As concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica não possuem poder de polícia e a elas lhes é vedado criar condição ou dificuldades ao acesso à energia elétrica.
A busca pelo acesso à infraestrutura básica acompanha a evolução do processo de antropização e aumento populacional, o que implica dizer que as ligações de energia foram realizadas à época da solicitação, conforme regulamentação vigente. Pontua-se que a atuação da administração pública nas áreas de risco, de modo a coibir ocupações, inclusive noticiando as áreas em seu território, nessas condições, é de suma importância. Além disso, detentora do poder de polícia, a administração pública tem meios de impedir a ocupação nas áreas por ela mapeadas como de risco. Essa é a resposta da ANEEL. Eu espero que, fora essas áreas que ainda sofrem com deslizamento e queda de barreira, todas as demais foram já restabelecidos os serviços de energia, e isso em resposta à consulta popular que recebemos. Sendo essa minha participação inicial, senador Romário, deixo à vontade para prosseguir com a audiência. Muito bem, senador.